Olá, sabe aquela expressão nascer de novo? O que será que ela significa de verdade na prática? Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada de transformação espiritual. Tudo isso com base num estudo incrível da pastora Sandra Ribeiro e do irmão Vinícius, lá da Deus e Nós Igreja Online. Vamos juntos entender essa caminhada? Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. E para começar, olha só esse versículo de Gálatas. Ele é o nosso ponto de partida. A palavra usada aqui é crucificaram. É uma palavra muito forte, né? E não é por acaso. Isso aqui não é uma sugestão, tipo, talvez você devesse. Não. É uma ação definitiva que inaugura uma jornada espiritual totalmente nova. É uma lógica bem direta, né? Para uma vida nova começar, a antiga tem que acabar. E o estudo ressalta muito isso. Não existe ressurreição se não houver uma morte antes. Aquela nossa natureza antiga, sabe? A tal da carne que sempre nos puxava para o lado errado, ela precisa ficar lá na cruz de uma vez por todas. E olha, esse ato de crucificar a carne vai muito além de um símbolo. É como uma transferência de reinos mesmo. A gente deixa para trás um império de escuridão para ser literalmente transportado para um novo reino, um reino de luz. É uma libertação para viver de um jeito novo, sob o governo de Cristo. E aí a gente chega no ponto central, o novo nascimento. Lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos? Jesus lança uma ideia que, na época, foi super radical, a necessidade de nascer de novo. Tá, mas o que é isso, afinal? Como é que isso acontece de verdade? E aqui está o ponto-chave. Não estamos falando de uma figura de linguagem, de uma metáfora bonita. É um evento real, concreto. É o momento em que a gente recebe uma semente divina que não se corrompe, o próprio Espírito de Cristo. E é essa união que nos dá a nova identidade, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Essa fusão, essa união da nossa alma com o Espírito de Deus cria algo que nunca existiu antes. É uma mudança fundamental na nossa essência. Ok, mas como a gente consegue visualizar isso? Como tornar essa ideia tão espiritual em algo mais palpável? Para ajudar a gente a entender, a pastora Sandra Ribeiro usa uma analogia que é simples, mas, nossa, muito poderosa. Pensa assim, imagina um copo com água limpinha, pura. Essa água representa a nossa alma. Agora, pinga ali dentro uma única gota de uma outra substância. Uma gota que representa o Espírito de Cristo. O que acontece? Naquele exato instante, a composição daquela água mudou. Não é mais só água pura. Virou uma mistura nova, inseparável. É exatamente isso que acontece com a nossa alma. Quando ela se une ao Espírito, se torna uma nova composição. Uma nova criação começa a se formar ali dentro. E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente deixa de ser apenas um ser humano. Essa nova substância, essa união que não dá para desfazer com o espírito de filiação, nos transforma. E transforma para sempre em seres espirituais. E a experiência de viver essa nova vida é de imersão total. O apóstolo Paulo explica isso muito bem lá em 1 Coríntios. Pensa na diferença. É uma saturação completa dos dois lados. Uma coisa é beber do Espírito. É como beber água. O Espírito vem para dentro da gente. A outra coisa é ser batizado no Espírito. Aí é como mergulhar na água. A gente está dentro do Espírito. E o incrível é que na nova aliança acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Ele em nós e nós nele. Isso é totalmente diferente do que acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito vinha apenas sobre alguém por um tempo. É outra realidade. E olha, entender essa profundidade toda nos conecta ainda mais como o corpo de Cristo, né? Se esse mergulho na palavra tem sido bom, tem enriquecido a caminhada, que tal se inscrever aqui no canal para a gente continuar crescendo junto? E quem sabe deixar um comentário contando o que mais falou ao coração. Assim a gente edifica uns aos outros. Mas é importante lembrar, essa nova vida não é um ponto de chegada, é o começo de uma jornada. Uma jornada que vai exigir da gente vigilância e fé contínuas. Pois é, essa jornada também é uma batalha. A palavra é bem clara ao nos alertar que existe um adversário que anda ao nosso redor. E é por isso que a gente precisa de uma coragem que não vem de nós mesmos. É a força de Cristo que agora vive em nós que nos capacita. Não com arrogância, de jeito nenhum, mas com a firmeza que a gente precisa para essa luta espiritual. E a boa notícia é que ninguém está sozinho nessa luta. O mesmo tipo de sofrimento, as mesmas lutas estão acontecendo com nossos irmãos no mundo todo. E essa experiência compartilhada que acaba fortalecendo, forjando a nossa fé como um corpo, como uma família global.
Tá, e o que significa viver pela fé na prática, no dia a dia? Significa, antes de tudo, confiar. Confiar que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende nada. É escolher entregar as nossas preocupações para Ele e esperar. Esperar com paciência pelo tempo dele, que é sempre perfeito, com a certeza de que, na hora certa, Ele vai nos honrar. Porque no fim, o ponto alto de toda essa jornada vai ser o nosso encontro com Cristo. E isso nos deixa com uma pergunta bem profunda para a gente levar e refletir. Essa nova criação que está sendo formada aqui dentro de nós, dia após dia, por essa união da nossa alma com o Espírito dele, como ela vai se apresentar diante do Senhor naquele grande dia?